Pergunta 1 aqui, pergunta da FUVEST, né? Ela fala assim, ó, considere 3 situações em que um raio de luz se encontra no vácuo. Daí ele fala, primeira situação, nas proximidades de uma esfera carregada eletricamente representada na figura 1. Né? Primeira situação. Segunda situação, nas proximidades do polo de um ímã representado na figura 2. Segunda situação. E 3, nas proximidades de um fio percorrido por corrente elétrica, representada na figura 3. Ele pergunta o que você pode afirmar que o raio de luz vai sofrer. Né? Aí ele fala, não é desviado em nenhuma das 3 situações. Ele fala, é desviado nas 3, é desviado na 1 e na 2, é desviado na 2 e na 3, é só desviado na 1. Ele fala sobre desvio desse raio de luz. Né? Mas então, uma coisa que essa questão está avaliando é se você lembra, você conhece a natureza, né, da luz, certo? Então vamos lembrar. A luz, né, ela pode ser encarada como uma onda, ela também pode ser encarada como partícula, certo? Existe essa coisa interessante, né, sobre a luz, ela poder ser encarada como uma onda ou como uma partícula, dependendo do fenômeno que a gente está estudando, certo? Então, é o que é chamado de dualidade de onda-partícula, né, da luz. Em situações a gente considera ela como onda, em outras situações a gente considera ela como partícula, né, sendo que essas duas propriedades são características de uma mesma coisa, que é a luz, certo? Bom, nesse exercício, a característica de onda da nossa luz, ela não é tão interessante para a gente analisar. Então a gente escolhe analisar ela como partícula, certo? Então vamos pensar, que partícula é essa, né? Partícula de luz é chamada fóton. O fóton. Né? Então a partícula de luz, que é o chamado fóton, é justamente o que a gente vai usar para resolver essa questão. E como que a gente vai usar ele? Bom, a gente sabe que o fóton ele tem propriedades interessantes. Por exemplo, ele tem massa igual a zero. Olha que legal. A massa do fóton é nula, certo? E o que mais a gente sabe? Bom, a gente também sabe que a carga do fóton é nula, certo? Então, a gente sabe que a luz ela não tem massa nem carga, né? A partícula que constitui a luz não tem massa nem carga. Então, quando a gente pensa nesses exemplos, a gente nota aqui, ó, nesse primeiro a gente vai ter um campo elétrico aqui, né? Um campo elétrico aqui, né? Todo em volta aqui dessa esfera. No caso do ímã, a gente vai saber que existe um campo magnético aqui também, certo? E no caso do fio percorrido por corrente, também a gente sabe que tem um campo magnético circulando aqui, certo? Mas lembra, o fóton não possui carga, então ele não vai interagir com esses campos. Então, por conta dessa ausência de carga, a luz não é desviada por uma interação elétrica, né? Ela não possui carga, então ela não é desviada por uma interação elétrica. Então, em todas essas alternativas, a gente não tem desvio, né? Então, é interessante perceber isso. Então, a alternativa que a gente tem que marcar é a alternativa, a primeira alternativa, né? Então, essa aqui é a alternativa correta. Não é desviada em nenhum dos casos, certo? Bom, é claro que você pode pensar, poxa, mas esses objetos aqui que ele colocou, eles possuem massa, né? Então, possuem massa. A gente pode pensar assim, o ímã tem uma massa, essa esfera tem uma massa, e eu sei que, bom, o fóton não tem massa aqui, né? Mas eu sei, né? Eu já li sobre isso, né? Já estudei essa parte, e eu sei que a gravidade, ela pode realmente desviar a luz, né? Então, vamos lembrar disso, a gravidade, ela pode desviar a luz, ela pode desviar a luz, certo? A gravidade pode desviar a luz. Mas essa afirmação aqui, a gente pode considerar que a gravidade só vai desviar essa luz quando a gente está falando de uma gravidade muito grande, entendeu?
um campo gravitacional, uma aceleração muito grande. Então, a gente só vai fazer essa consideração aqui para valores intensos, certo? Valores intensos para a gravidade, né? Por exemplo, se você tivesse um buraco negro, né? Um buraco negro, então ele tem uma gravidade muito forte, né? E sem dúvida ele desvia a luz, né? Porque ele consegue fazer com que a luz fique aprisionada nele, né? Consegue fazer com que a luz não saia dele. Então, sem dúvida nenhuma, ele desvia a luz, né? Então, uma luz que está, um raio de luz que está propagando aqui, ele pode sem dúvida ser desviado, certo? Por conta da elevada gravidade. É claro que não vai ser uma força que vai estar atuando, né? São conceitos um pouco mais complicados. Mas essa noção aqui intuitiva de que a gravidade pode sim desviar a luz é importante, né? Então, nesse problema específico, a gente está analisando somente essa questão da carga ausente, né, na luz, e a gente tem que fazer sempre essa consideração de que a gravidade pode desviar a luz quando ela tem valores intensos, certo? Então, nessa questão, a gente vai desconsiderar, já que essa massa desses objetos deve ser extremamente pequena nesse contexto, né, nessa abordagem, então a gente desconsidera o desvio devido à gravidade, né, e considera apenas a interação eletromagnética, que no fundo não existe, né, devido à ausência de carga. Beleza? Tem uma questão bem interessante que vai falar sobre a natureza da luz, né?